hoje essa temática nova, o homem moderno, que está no livro O Homem Integral. Eu quero lembrar que esse estudo já faz 5 anos que ele começou a ser realizado aqui no Bezerra de Menezes, desde o ano 2013. No começo nós tivemos durante quase 2 anos um estudo que sintetizava as obras em temas. Juntava um tema básico e procurava subsídios em várias obras da série. E depois a gente começou a estudar livro por livro. Estudamos, o livro anterior foi O Ser Consciente. Antes havíamos estudado o Despertar da Consciência. E agora estamos no Homem Integral. Vamos ver aqui a introdução, extraída do livro Vinha de Luz, capítulo 172. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma, as fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Então, é uma passagem do parágrafo do capítulo 172 do livro Vinha de Luz. Façamos aqui algumas considerações. Emmanuel aqui enumera logo no início os fatores básicos do despertar da nossa consciência, da nossa iluminação espiritual. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho, decorrente do estudo, e iluminação pela virtude santificante. Essa iluminação vem justamente da associação do esclarecimento com a vivência. E aí nós nos tornamos seres com a consciência mais despertas. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, Emmanuel se refere a quem aqui? A maioria da humanidade encarnada no mundo de provas e expiações, que consagra realmente todos os objetivos e metas da sua vida àquelas que dizem respeito à satisfação do corpo, tanto em termos de acumulação de bens, objetivando exclusivamente o máximo de atendimento a instintos e necessidades físicas. E qual é o resultado disso? Ele diz aqui: esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Isso quando não já acontece aqui mesmo na esfera material, mais cedo ou mais tarde, invariavelmente ocorre na esfera espiritual, no retorno do espírito à pátria maior. Então, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para evitarmos isso, recebemos a bênção do conhecimento do Espiritismo e agora uma orientação e diretriz de despertamento de consciência, de eu profundo, que é o alvo desse estudo que nós estamos tendo aqui, para concretizar de forma plena os objetivos da espiritualidade maior em nossas vidas. É aquele que é o alvo do projeto em que nos acompliciamos antes de mergulhar no vaso carnal. Então, o homem moderno. Vamos ver aqui as considerações do livro O Homem Integral a respeito disso. E começamos com a seguinte: buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Ao mesmo tempo, uma advertência, um esclarecimento e uma repreensão que nós devemos digerir adequadamente para aproveitar o que Joana aqui nos coloca. Vejamos bem, ela se refere aqui à maioria da humanidade e a nós mesmos
se não estivermos trabalhando um nível de despertamento da nossa consciência. Porque, caso contrário, nós também nos tornamos vítimas dos condicionamentos, dos hábitos, dos vícios, conscientes e inconscientes, dessa vida e de vidas passadas. Vamos entender aqui bem porque ela coloca de forma tão, diríamos até severa, essa advertência. Buscando enganar a sua realidade, mediante a própria fantasia. Que realidade é essa que o homem busca enganar-se? A realidade espiritual, a sua natureza mais íntima, buscando de forma desequilibrada e desenfreada enganar-se com as ilusões da posse, da aparência, dos bens materiais e daquilo que afeta os nossos sentidos físicos em termos externos, descuidando-se do Espírito eterno que ele de fato é. Então há nisso uma espécie de busca de auto-engano e de fuga à sua verdadeira natureza. E diríamos, por que é que isso ocorre? Por que é que o homem busca fugir disso? Porque, como já compartilhamos muitas vezes aqui, o seu passado, o nosso passado não presta. É disso que a gente quer fugir. É claro que quando isso assume um patamar de desequilíbrio grande, ocorre, por exemplo, os processos de autismo, que é um meio aí já patológico de o espírito não aceitar, não assumir a realidade na qual ele se inseriu agora na sua encarnação. Mas em termos sutis e breves, a maioria da humanidade que se projeta no jogo das aparências e das ilusões da matéria estão numa fuga de si mesmo. Não a nível patológico, mas estão numa fuga e estão tentando, justamente, de uma forma, às vezes, imperceptível, não dar campo ao autoencontro, ao despertar da sua consciência, às percepções espirituais que, de fato, são o seu maior objetivo durante a encarnação. Continuando aqui no texto, o homem moderno procura a projeção da imagem sem apoio da consciência. E essa projeção da imagem, ela vai utilizar todas aquelas armadilhas que a gente já andou estudando aqui do ego, de projeção, de identificação, me parece que são 5 tipos que nós aqui já compartilhamos, que é meios onde o espírito, de forma imperceptível a princípio para ele, projeta nos outros suas frustrações íntimas, suas identificações, e que inclusive dá campo, a todos esses estágios mais graves, que são os homofóbicos, os racistas e outros, que tentam de uma forma explícita exteriorizar os conflitos, os problemas graves que eles trazem na sua personalidade, proveniente dessa vida e de vidas anteriores. E é claro que tudo isso se dá, como o texto diz, sem o apoio da consciência. Na verdade, quem apoia isso é o ego, com todo o seu campo de ilusão e de armadilhas, e que possibilita o espírito, durante toda a encarnação, enganar e auto-enganar-se. Continuemos. Evita a reflexão esclarecedora, que pode desalgemar dos problemas, e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. É assim que caminha o homem moderno. Evidentemente, o resultado dessa caminhada será processos, mais cedo ou mais tarde, de depressão, de isolamento, de infelicidade, quando não gera ainda consequências mais graves. Então, evita a reflexão esclarecedora,
que pode desalgemar dos problemas. E como seria essa reflexão esclarecedora? No nosso caso, em particular, temos rico material que a doutrina espírita nos chama ao esclarecimento e ao aprofundamento, desde as questões da reencarnação, quanto do funcionamento das leis de Deus, e que facultam, toda vez que nós nos possibilitamos, aberturas de despertamento de consciência, de entendimento da vida, sem, ou pelo menos minorando ao máximo, as imposições nocivas do egoísmo e do egocentrismo. Aqui mais à frente diz: e permanecem contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. Esse é o jogo das fantasias e das projeções que as pessoas vivem na sociedade. Hoje, muito mais amplamente nas redes sociais, onde, dando a aparência de estarem muito bem e felizes, batendo fotos em praias, em lugares que despertam vontades e desejos nos outros, quando na verdade a foto ali não retrata o seu estado interior, muitas vezes de desassossego, de frustrações íntimas, e que não tem nada a ver com a aparência do local em que elas se encontram. Mas aí não é isso que importa tanto para elas. Importa parecer, mesmo que não sejam. É esse o problema. Por isso, Joana aqui cita sobre mascarando a sua individualidade. Isso é para ela não se encontrar com ela mesma assim, dentro do mundo interior. Aí ela quer passar uma falsa imagem, uma pseudo-imagem, e uma vida harmoniosa, uma vida feliz. Faz parte desse jogo de armadilhas do ego, onde, em termos de profundidade, a pessoa não está nada bem. Como nós aqui já andamos compartilhando esse tipo e esse nível de conhecimento, nós sabemos que quando se está de fato bem, não depende do local, não depende de companhias, não depende de nada do mundo externo. Tudo o que tem no mundo externo pode servir de complemento, mas não de característica, de predominância. Então a pessoa pode estar na praia, pode estar em casa, lavando pratos e se sentindo realizada e feliz, porque não tem nada a ver com o contexto externo. Mas na sociedade das projeções e das ilusões, só tem a ver se houver conteúdo externo, de exteriorização. E nisso, para aqueles que estão passando por crises internas, só piora o sofrimento quando elas estão em lugares agradáveis, em situações de aparência felicitadora, quando elas não estão de fato bem com elas mesmas. Então, o principal e de fato o mais importante trabalho que a gente tem para fazer é com a gente mesmo. E nisso, o Espiritismo e a psicologia espírita oferecem todas as ferramentas que nós podemos utilizar. A questão toda, como nós aqui já andamos analisando, é que é necessário um trabalho de despertamento de consciência, senão o ego, o personalismo nosso, encontra 1000 modos de não nos permitir usufruir a felicidade que a gente já poderia estar usufruindo. Então a pessoa normalmente está saudável, pelo menos relativamente, em termos físicos. A pessoa normalmente tem uma família equilibrada ou sem grandes problemas. A pessoa tem um trabalho que lhe dá uma renda não tão idealizada, mas que resolve suas questões mais imediatas. Mas nada disso é possibilitado pelo ego para que ela usufrua níveis de satisfação, de plenitude, porque sempre se projeta para o externo, para mais, para aumentar. Pois não? O obsessor tem alguma
Nossas companhias espirituais deletérias, na doutrina espírita, bem caracterizada como obsessores, eles representam papéis dentro desse conjunto de sofrimento e de enganos que a própria pessoa se permite vivenciar. Realmente, a influência espiritual, todas as nossas projeções, aonde energias ligadas ao sentimento, à emoção, passam a ser expressas, se conecta com vibrações de emoções, de sentimentos similares. Logicamente, se a pessoa vivencia um nível de autossofrimento, de autoflagelação, não tem como ela não atrair espíritos que lhe estarão assessorando e intensificando esses estados nela. Então a gente vê, quando analisa à luz da psicologia de Joana, de que é difícil saber quem é algoz e quem é vítima nisso. Porque os próprios espíritos intrusos no processo de sofrimento, eles são ao mesmo tempo algozes e vítimas. Porque estão ali se nutrindo com a pessoa de energias magnéticas e espirituais que lhe perturbam e perturbam o outro. De vaidade, né? Você está querendo se expor, você está querendo mostrar, mas não só uma fuga, como também uma questão de vaidade. E a vaidade faz parte do cortejo do egocentrismo, do jogo do ego. A vaidade, o orgulho, né, o egoísmo e os seus primos e derivados, todos fazem parte desse grande jogo de ilusão que é o ego. E aqui a gente uma vez citou coerente, repitamos, todas as grandes atitudes, iniciativas, ações nossas no campo da caridade, que representa dar com a mão direita sem que a esquerda saiba, por trás de tudo isso significa o quê? Que o ego não esteja presente, que o personalismo não faça parte, que você dê de forma abnegada e de renunciativa. Isso só se consegue quando o ego foi tirado do jogo, da ação. Então, quando se diz simbolicamente dar com a mão direita sem que a esquerda saiba, significa faça de forma espontânea e natural, aonde o personalismo seu não esteja presente. Isso a gente só consegue quando, mesmo que seja de uma forma rápida, nós nos abstraímos das questões ególatras, porque elas sempre estão a todo momento querendo se insinuar. Eu acho que, como falou assim, questão de obsessores, eu acho que tem que observar, somos todos obsessores um do outro, principalmente não é nada por nada. Você vê um jogo de interesses pessoais e falta de amor próprio. Então, tem aquela pessoa que está na praia, ostentando, passando foto, dando satisfação a alguém de uma vivência que ela não está passando. A outra pessoa do outro lado, que não é a pessoa que tem, a outra que está pouco se importando, porque não tem amor suficiente por si, então se submete àquela situação. E tem as outras pessoas que ficam em busca de ver a vida do outro, né, pelo Face, pelo Zap, para vivenciar um pouco daquela felicidade, daquela suposta felicidade. Então, é um ciclo de obsessão e de falta de amor próprio, quando a gente vai buscar algo de outra pessoa que você tem. É por isso que isso tudo resulta no jogo de máscaras. As pessoas vivem um baile de máscaras, se pudéssemos usar a expressão, globais, onde cada um finge ser aquilo que não é e aparentar o que de fato
não é a sua natureza. E acaba sendo um jogo onde o sofrimento e a infelicidade estão sempre presentes, mesmo que disfarçadamente. O ego exerce predominância no seu comportamento e estereotipa fantasias que projeta no espelho da imaginação. Uma palavra aqui pouco comum, que é estereotipa, que significa banaliza ou padroniza, fantasias que projeta no espelho da imaginação. Então, o grande causador de sofrimentos nossos é o quê? O ego. E o ego surgiu desde quando nós iniciamos nossa caminhada evolutiva, nos afastando das leis divinas, pelo mau uso do livre-arbítrio, da liberdade. Foi aí que ele começou a se estabelecer. E como é que a gente consegue sua reintegração e superação? Pela reharmonização com as leis divinas, o máximo possível. Reharmonizar-se com as leis divinas, como a espiritualidade nos coloca na doutrina, é sermos instrumentos do bem. É afastarmos, colocarmos de lado imposições ególatras para as quais muitas pessoas colocam como condições indispensáveis para fazer o bem ou a caridade. Isso tudo ser colocado de lado. E aí a gente agir de uma forma espontânea e natural, profundamente harmonizada com as leis divinas. Nisso o ego está colocado de lado. Eu acho que, claro, não há frase mais evidenciadora disso do que aquela que o apóstolo Paulo colocou nas suas cartas, né? Já não sou eu quem vive é o Cristo que vive em mim, que significava a característica de tudo aquilo que a grande maioria dos cristãos primitivos vivenciaram. Porque, para que a gente faça aqui uma rápida reflexão sobre isso, os cristãos, logo após a crucificação de Jesus, aqueles que publicamente assim se declaravam, eles corriam o risco da morte física, de serem separados da família, de a família ser supliciada porque ele era um cristão, como aconteceu em vários casos, relatados inclusive nas obras dos romances de Emmanuel. E aí vocês imaginam o quê? De forma consciente e certa de que permanecer publicamente como cristão significava perder todos os bens materiais e a própria família. Onde é que estava o ego dessas pessoas? Já tinha ido embora a ladeira abaixo, né? Porque se houvesse qualquer predominância deles, a pessoa ia querer manter a vida física e ir de encontro à sua consciência, que agora estava profundamente desperta para o Evangelho do Cristo. Isso serve de ponte para que a gente entenda bem o objetivo desses estudos de psicologia de João de Ângeles, que não deixe de ser uma caminhada para que a gente se despersonalize em termos de egoísmo ou de egolatrismo, e ao máximo trabalhe o despertamento da consciência profunda, que é o Cristo dentro de nós. Os objetivos são os mesmos, aqueles que os cristãos primitivos vivenciaram. Irrealizado, porque fugindo do enfrentamento com o seu eu, transfere-se de aspirações e cuidados a cada novidade que depara pelo caminho. Aqui se refere ao ego e com o seu eu, que é o seu eu profundo. Fugindo do enfrentamento com o seu eu, transfere-se de aspirações e cuidados a cada novidade que depara pelo caminho. Isso retrata bem a situação da vida moderna que nós estamos vivendo, onde há uma multiplicidade de produtos para o consumismo, para o entretenimento, para que a pessoa esteja sempre em busca
de coisas e fatos externos ou materiais, como se isso fosse a finalidade da vida. Isso acaba se tornando um jogo sutil de impossibilitar ao máximo que a pessoa trabalhe a autorreflexão, a busca do sentido real da vida. Isso mesmo aqueles que já tiveram o seu encontro com a doutrina espírita. Porque, de certa maneira, a gente aqui é bom se lembrar que, devido ao nosso passado religioso, que caracterizou muito a nossa personalidade ao longo de diversas existências, nós trouxemos o condicionamento que facilmente se impõe de ver a religião como um meio de compromisso externo a mais, e não a religião como fator de transformação profunda e individual da pessoa. Então, facilmente, pessoas que vão se chegando ao Espiritismo, e mesmo se encontrando a princípio com os postulados espíritas, elas facilmente endossam atitude e comportamento que já durante muito tempo tiveram nas suas religiões anteriores. Resultado? Ineficácia de despertamento espiritual. Volta a hábitos e predominância imposta de forma sutil a não permitir que haja uma transformação grande da religião nela, no nosso caso, da espiritualidade maior, e apego a imperfeições e sofrimentos que a doutrina espírita nos chama constantemente para largar, mas a gente não quer largar. A gente, diríamos, o nosso ego não quer que a gente largue. E nessa área, a constante investida que tem o mundo material em colocar a nossa atenção para o externo, para produtos novos, para coisas novas, para notícias que todo dia se renovam de forma a não darmos conta, impede, ou pelo menos procura ao máximo dificultar a nossa caminhada para dentro. E a gente vive numa humanidade que vive tentando encontrar-se fora, encontrar-se em outras pessoas, encontrar-se em situações materiais, em aquisições de bens, de posições, sem dar-se conta que o principal e o essencial já está com ela mesma, só que precisa ser encontrado e buscado. Agora, isso vem... Às vezes você passa por um sofrimento, tipo assim, uma depressão, né? E você ali fica angustiado, fica sem querer, não tem alegria, etc e tal, né? Os sintomas de depressão, insônia e tal. Aí você já tem isso como... A gente tem que encarar, foi interessante a fala de Valeria ontem, foi recomeço, né? E ele fez uma citação de João muito boa, de Emmanuel e tal. Essa questão de a gente parar para aprender o que você está fazendo, a se construir internamente, né? Porque na realidade a gente vive mais que o exterior, né? A gente vive nessa busca incessante por poder, por dinheiro, por fama, por isso, né? Outras coisas que não fazem parte do seu eu mais... do seu eu profundo, ponto, né? Do seu autoencontro. E isso aí é muito escasso. Agora tem pessoas que passam por isso e ainda não se espertam, né? Aí precisa de outro tipo de sofrimento, entre aspas, porque isso aí eu já chamo de reeducação do espírito, né? Vai me despertando. É verdade, é até esse modo. Bom, continuemos aqui. Não dispõe de decisão para desmascarar o ego, por temer petrificar-se de horror. Qual se aquele fosse uma nova Medusa, que Perseu e apenas ele venceu, somente porque a faz contemplar-se no escudo espelhado que dera Atena. Vamos analisar aqui só o início, que diz mais respeito a nós, sem abordar, e não é desnecessário, o fato mitológico que Joana lembra aqui. Não dispõe de decisão para desmascarar o ego,
por temer petrificar-se de horror. Então a questão toda, em parte, é que de forma inconsciente, o espírito não percebe isso, ele coloca impedimentos e dificuldades, por exemplo, à prática da meditação, da autorreflexão, do autoexame, da autoanálise, porque lá dentro dele, ele sabe, lá dentro dele, há algo que diz que não é agradável, não é felicitador essa descoberta. E realmente, só através do Espiritismo e como nos é proposto na psicologia de Joana de Ângeles, aonde todo o material psíquico que a gente traz de outras vidas é material que, mesmo sendo retratado de experiências infelizes, tem um potencial energético que pode ser canalizado e direcionado a ideais planificadores para o espírito, é que nos abre de forma a mais natural e certa possível de busque meditar. Não se preocupe, busque autoencontrar, analisar suas tendências mais íntimas, autoconhecer-se. O que lhe vir à tona em termos de desequilíbrios, de ensejos à negatividade, nunca esqueça. Tudo isso que representa passado que você viveu nessa encarnação ou em outras, pode e deve ser agora redirecionado. Não é apagado, não é negado, que não resolve, mas é redirecionado em objetivos e atitudes de sublimação, de caridade, de ser intermediário do bem, de forma que isso é resolvido plenamente. Então, esse receio de buscar autoencontrar-se, é compreensível que as pessoas que, por enquanto, só têm por metas e objetivos coisas materiais, buscam ao máximo não ter espaços para isso, autonegando-se e desconhecendo a si mesma, porque, de fato, para que a gente busque essa estrada de autoconhecimento, é necessário já estarmos trilhando essas possibilidades de espiritualidade que nós já temos na doutrina espírita. De que, olha, não importa se no seu psiquismo profundo há crimes, há desgraças que você fez, não importa. No novo ensejo reencarnatório, as leis divinas lhe possibilitam redirecionar todas essas energias para uma vivência de desprendimento autêntico, profundo e realizador. Então, para aqueles que estão fora dessas possibilidades que nós temos no Espiritismo, é bem compreensível que eles não queiram saber de nada de meditação, de reflexão, e achar que isso é coisa para quem não tem o que fazer. Mas nós não. Em particular, devemos criar hábitos, se possível, inclusive disciplinados, de prática da meditação, da autorreflexão, do autoconhecimento, pelo fato de estarmos habilitados a usar tudo isso de forma positiva. É por isso que aquelas práticas na área da psicologia, da terapia de regressões de memória, o TVP, terapia de vidas passadas, só são direcionadas em casos onde distúrbios que não encontram tratamento na psicologia convencional é tentado através dos recursos da hipnose e da reflexão profunda, levando a pessoa a ensejar a abertura no psiquismo dela, a serem trabalhadas pelo terapeuta. Mas vejam, esses subsídios só afloram
na medida em que o paciente tem confiança no terapeuta, na medida em que aquela possibilidade de revelação, ele está ciente que o terapeuta vai direcionar de forma positiva, porque senão ele não se abriria. É por isso que não serve nem para todas as pessoas, e não deve ser direcionado para todos os casos. Quando fala assim, não pode ser a crime lá, mas ele não vai ter que falar mais escrito. E quando a gente entra na igreja evangélica, os seus pecados acabaram. Mas ele vai ter que parar. O evangelho acredita que não vai parar, mas o Espírito vai ter que parar. É interessante essa observação sobre ter que pagar, porque a questão toda, vê só, a questão toda sobre ter que pagar é o livre-arbítrio e a liberdade que nos é dado por Deus para a forma de pagamento. Há pessoas que realmente escolhem pagar na mesma moeda, sofrendo atrozmente pela lei de reação aquilo que fez outro passar. Mas há também aquele que escolhe, usando o livre-arbítrio, a decisão de uma meta e de objetivo aonde a sua vivência máxima do bem não só atinja um nível de paz de consciência dele, mas que alcance aqueles a quem ele prejudicou, inclusive os indiretamente prejudicados, porque nós temos que nos dar conta de que, por exemplo, quando alguém fisicamente, por um crime, mata alguém, ele não cometeu só um problema com aquela pessoa, ele cometeu inclusive com os familiares que dependiam dela. Aí a gente pode imaginar que, se fosse para pagar na mesma moeda, como é que ficaria esse pagamento? Porque ele teria que pagar sofrendo aquela reação do que fez e depois ajudar todos aqueles que foram prejudicados indiretamente pelo seu ato. Quando a pessoa escolhe o caminho do bem de forma profunda e planificadora, as suas atitudes e ações de compensação podem e devem atingir a todos. Inclusive, e só aí é que a situação de fato está resolvida, atingindo a sua consciência profunda. Ele tem que se sentir-se liberto daquilo que ele fez de errado pelo bem que agora está fazendo. E ele tem como fazer o bem? Ele tem que ser auto-perdoado. Tem como fazer o bem? Como? A que matou de gente. Em verdade, quando a gente vai analisar a situação dos grandes criminosos da humanidade, sabe que as leis divinas, através da misericórdia e do perdão, oferece infinitas possibilidades e que escapam muitas vezes ao entendimento humano, puramente humano, de como isso vai ser resolvido. Aí até o mentor era o bem, o mentor de era o bem, era o espírito. Há todo um conjunto de pessoas corresponsáveis. Às vezes a gente individualiza muito numa pessoa, mas aquela pessoa só conseguiu atuar porque tinha uma série de equipes que lhe davam subsídio, como inclusive acontece nas áreas do bem. Alguém que às vezes se torna um palestrante, por exemplo, que espírita no nosso caso, que ajuda muitos com a sua palavra, mas quando eles vão para um congresso espírita, exemplo, quantos trabalham para que ele se apresente ali naquele momento? Desde a instituição, os trabalhadores da instituição que vão organizar o evento, todos os subsídios e possibilidades que estão ali, direta e indiretamente. Então, todos ali, quando é para uma atitude do bem, são co-participantes da atitude do bem. E quando é para uma atitude do mal, são corresponsáveis pela atitude do mal. Mas é bom só ressaltando esse aspecto de que, pelo conhecimento que nós temos do Espiritismo, as opções de resgate, de harmonização da consciência, são decorrentes, sobretudo, das atitudes do Espírito. Vocês vejam, no caso mesmo
daquela que nós temos estudado muito aqui no estudo da prática da mediunidade com Jesus, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira. Na encarnação anterior, ela tinha sido suicida. E como foi a vida dela? Uma absoluta entrega pelo bem, ajudando, sobretudo, os suicidas, desde a publicação do livro Memórias de um Suicida. É aí onde a gente vê o ensejo de recuperar-se pela ação do bem. O próprio apóstolo Paulo, que também a gente estuda nesse estudo, se fosse para Paulo resolver os problemas que ele fez pagando na mesma moeda, ia ser uma coisa complicada, né? Então a moeda ideal é a moeda do amor, do desprendimento, de se tornar de fato instrumento do bem, né? Para nós mesmos, qualquer um de nós aqui em particular, se for analisar os crimes e erros que a gente cometeu no passado e que tivesse que pagar todos eles, misericórdia, a gente não arredava o pé, não. A princípio já teria uma dificuldade imensa de reencarnar, porque entra a questão do mérito, do merecimento, e tendo usado mal, esse mérito ia faltar para muita gente. Eu achei interessante que assim, tipo, uma coisa porque está na mesa, né? No circo, em que a DTV estava dirigindo, estava Haroldo, estava Santo, Nivaldo, e perguntaram se o Brasil, ele perguntou, né? Ainda era considerado a pátria do Evangelho. Aí Haroldo foi que deu a resposta. Disse assim, que no Brasil, então, reencarnam os espíritos mais pecadores que a gente tem. Se você vê todo tipo de corrupção, todo tipo de coisas assim, absurdas. Porque é aqui que eles vão passar pelas provas, pelas expiações, para se melhorarem. Né? Aqueles que alcançarem, pelo menos o padrão mediano, acredito eu, já é uma opinião minha, tem possibilidade de reencarnar de novo até no estado Normalmente a gente não dá o devido valor, inclusive, às informações que vêm, por exemplo, através de Emmanuel. Porque Emmanuel usa muito em colocações que ele faz nas suas obras pela mediunidade de Chico, colocações que ao mesmo tempo têm o sentido figurado e o sentido literal, os dois sentidos. Então, quando, por exemplo, ele diz que os espíritas são delinquentes reencarnados, não pense que ele está usando figura de linguagem simplesmente, não. Ele está falando de coisa literal, delinquente mesmo, criminosos, às vezes em crimes envolvendo familiares que hoje reencontram-se dentro de casa, às vezes de forma mais ampla atingindo a sociedade. Não é sentido figurativo, não. É porque, de certa maneira, na atual encarnação, nós damos ensejos pelos sofrimentos e arrependimentos que já tivemos, a estar se percebendo com potencial, que em verdade é potencial, não é, de fato, virtudes ou aquisições que o nosso espírito já traz. É potencial de fazer o bem, de vivenciar a caridade autenticamente, mas que precisa ser utilizado, porque lá dentro de nós tem um passado que não presta. Basta ver as brigas e arengas que tem no movimento espírita, né? Isso porque não há nada envolvendo dinheiro nem objetivos materiais. Porque se envolvesse dinheiro nos centros espíritas, com frequência tinha que parar o camburão da polícia, né? Porque ia ter que levar a gente presa, porque a coisa iria ser na base desastrosa possível. Mas aí, veja, é a gente estudar e a gente praticar, né? Porque a maioria das discussões, desses desfazimentos de hábitos que ocorrem em si, a gente está vendo como uma questão de orgulho, e vai dar egocentrismo, querer ser melhor que o outro, a falta da humildade ali, da sabedoria, do saber ter o jogo de cintura, né? Quer dizer, as coisas que a gente está estudando sempre, tudo, mas muito de nós, até nós outros mesmo. Mas que tu falasse? Já aí vai na nossa parte.
Sem dúvida. Não, é um fato, inclusive, colocado pelo codificador, viu? A obra, no livro Obras Póstumas. Os grupos menores que se tornam mais familiares e mais próximos às pessoas é onde a espiritualidade pode trabalhar melhor. Então vamos continuar aqui com mais um slide. Obviamente, esse espelho representa a consciência lúcida, que descobre e separa objetivamente o que é real daquilo que apenas parece. Nesse sentido, o ego que vive e reincide nos conteúdos inconscientes necessita de conscientizar-se, desidentificando-se dos seus resíduos emergentes. Aqui tem uma série de observações para nós compartilharmos. Bom, algumas pessoas que estejam nos acompanhando pelo Facebook, nós tentaremos responder depois do programa pelo Facebook, porque não há como interromper o estudo para atender às perguntas, mas nós procuraremos respondê-las através do Facebook. Obviamente, esse espelho representa a consciência lúcida que descobre e separa objetivamente o que é real daquilo que apenas parece. Como é isso aí? No slide anterior eu falava que sob esse espelho aqui, contemplasse um escudo espelhado que dera a Atena. Quando se contemplava nesse espelho, era como se houvesse o desmascaramento do ego. Obviamente, esse espelho representa a consciência lúcida. Então, a coisa é bem entendida aqui. Na medida em que nós nos tornamos mais conscientes nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós estamos exercendo um domínio, uma supremacia sobre o ego. O ego vive de atitudes instintivas e inconscientes. Aquelas atitudes que quando a pessoa toma, depois ela diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ali ela viveu o inconsciente explícito. Se ela tivesse refletido e tivesse agido de uma forma mais consciente, ela não teria agido daquele modo. Inúmeras vezes a gente se passa por esse tipo de circunstância. Então o ego vive disso. É por isso que ele está tão ligado ao comportamento materialista da maioria da humanidade nos dias de hoje. Essa grande maioria é uma humanidade ególatra, onde tudo diz respeito ao corpo, à matéria e às satisfações do corpo. E nisso a consciência está obnubilada, está abafada, não tem voz. O que tem voz é os subsídios do inconsciente da pessoa. O problema só se torna mais grave quando emergem subsídios do inconsciente de vidas passadas. É como ocorre, por exemplo, nos traumas e conflitos familiares graves, onde a chamada antipatia espontânea faz com que irmãos praticamente não consigam conviver dentro de uma casa. É porque ali está emergindo o inconsciente de outras vidas, de coisas problemáticas que um criou com o outro, a tal ponto que mesmo agora no corpo novo, numa situação existencial nova, aqueles espíritos, quando olham, emerge o inconsciente deles em raivas e ódios que eles não têm nem ideia por que aqui tem a raiva, porque não é um fato atual, gerador, é algo que quando olhas elas já estão querendo esganar um ao outro. E de onde vem isso? Do inconsciente mal resolvido, que quando não é dessa vida, é de vidas passadas. É por isso que aqui diz, nesse sentido, o ego que vive e reincide nos conteúdos inconscientes necessita de conscientizar-se, desidentificando dos seus resíduos emergentes.
Esses resíduos emergentes podem ser provenientes dessa vida ou de vidas anteriores. Olhe, na grande maioria dos problemas e sofrimentos que se vive na esfera familiar, há muito conteúdo do psiquismo inconsciente do passado de outra vida emergindo. É o que faz muitas vezes um pai e mãe que, por exemplo, amam e são dóceis a 2 filhos, mas tem um 3º filho que tratam com desprezo. E nem se dão conta da forma de desprezo que tratam. Acham que tratam todos iguais, mas tem um que estão tratando com desprezo. E isso ocorre em muitas famílias. E aquela atitude, que inclusive é como se está numa esfera inconsciente, eles não se dão conta. E tem mais, viu? Se tiver pessoas de fora que vejam a situação familiar e queiram chamar a atenção da pessoa, dos pais que estariam agindo errado, eles não dão ouvidos e acham que a pessoa está enganada. Esse é um dos grandes problemas na área da convivência humana. Porque se não há agora um trabalho de despertamento de consciência, de espiritualização, a vivência familiar e outras, às vezes até no próprio ambiente de trabalho, se torna quase que impossível. Há pessoas num trabalho onde 8 ou 10 exercem funções semelhantes no mesmo local. Há pessoas que às vezes ali se detestam sem nem saber porquê. E na verdade, em termos de consciência, não sabe não. Porque o ódio vem do inconsciente e de experiências que já viveram. O homem vive na área das percepções concretas e ao mesmo tempo das abstratas. A cultura da arte faz que ele se porte ora como observador, ora como observado, e ainda o observador que se observa, a fim de poder transformar os complexos ou conflitos inconscientes em conhecimentos que possa conduzir Senhor da sua realidade e dos seus atos. Vamos refletir aqui em torno desse conteúdo. O homem vive na área das percepções concretas, que vem através dos seus sentidos físicos, e ao mesmo tempo das abstratas, que vem do seu psiquismo profundo. A cultura da arte faz que ele se porte, ora como observador, ora como observado, e ainda o observador que se observa. Aqui, Joana faz referência a um nível de trabalho do psiquismo nosso que já está num certo amadurecimento, porque a observação, por exemplo, da arte abstrata e dos conteúdos de êxtase que às vezes a arte pode provocar, tanto a pintura quanto a música ou outras áreas em que a criatura humana atue, já vem de um certo psiquismo trabalhado, viu? Olhar ou ouvir, né, imagens ou sons, se deleitando num nível de satisfação interna, já exige um certo nível de aprimoramento psíquico. Não é para todos. E nisso aí vem o segundo ponto que Joana aqui nos chama a atenção. A cultura da arte faz que ele se porte como observador, ora como observado, e ainda o observador que se observa. Porque realmente há muitas vezes na observação da arte que de certa maneira extasie ou provoque prazer na pessoa, uma espécie de abstração do mundo material. Essa abstração provoca nela possibilidades de percepção psíquica e consciente em variados níveis de profundidade. A pessoa está ali, por exemplo, se eu for citar meu caso particular, que eu gosto muito de música. Então, se eu estou ouvindo uma música que eu gosto muito,
e que eu passo a observar as particularidades mínimas do som. Eu já me abstraí das questões materiais. A partir daquele ponto, abre-se essas perspectivas que ela aqui coloca, de você estar observando, ao mesmo tempo em que você pode analisar por que você está se sentindo bem ao ouvir aquela música. E ainda um nível mais aprofundado, quando ela diz, ainda o observador que se observa. Nos próximos slides a gente vai entender por que ela faz essas colocações importantes aqui, a fim de poder transformar os complexos ou conflitos inconscientes em conhecimento que possa conduzir Senhor da sua realidade e dos seus atos. A partir dessas oportunidades de trabalho com a arte, como aqui ela coloca, abre-se mais facilmente o ensejo de trabalharmos as situações de conflitos do dia a dia. A partir daquilo que é exercido no momento de abstração, ou pela arte, ou pela meditação, como muitas vezes a gente aqui já se referiu, nós podemos então trabalhar isso nas próprias áreas de conflitos e de situações do dia a dia. Por isso ela diz aqui no final, a fim de poder transformar os complexos ou conflitos inconscientes em conhecimento que possa conduzir Senhor da sua realidade e dos seus atos. Vamos ver aqui adiante. À vontade. Deixa eu voltar para ele. Você for colocar corretamente, não é você que corrige se eu... Certo. Assim, seria assim, a consciência seria um compartimento, o inconsciente seria outro, um ao lado do outro. No inconsciente ele fica ali jogando para ser o consciente. Se perguntando para Deus, dentro da sua consciência. Esses dois fazem parte da sua mente, que é inerente a seu espírito. Quando você adentra ao plano espiritual, você tem um inconsciente e a consciência permanece. Veja só. E tem esse joguete sempre. Eu vou tentar, em vez de explicar diretamente o que você perguntou, aproveitar a pergunta para a gente trabalhar um nível de consciência que é o objetivo desse estudo. Veja só. As grandes possibilidades de espiritualização que a gente é convidado, inclusive através do uso da meditação, da reflexão profunda, é transcender as perspectivas transitórias, mutáveis do personalismo, do ego e de tudo aquilo que antes ensejava apego e sofrimento em nós. Em verdade, o grande objetivo maior da vida, como diz até Paulo, naquela pergunta, acho que é 1017, 1018 do livro dos Espíritos, que ele diz assim: gravitar em direção a Deus. Eis a grande meta, ele diz em outras palavras. Porque ele se referia ao quê? A gente superar todo esse campo de experiências que não deu em nada do afastamento nosso das leis de Deus. E quando a gente vai conseguindo fazer isso, vai diminuindo o peso, o valor que a gente dá às questões ególatras. Porque essas questões ególatras dizem respeito a tudo que a gente vive nesse mundo transitório, no mundo físico. Imaginemos aqui, como nos diz francamente a física quântica, de que para a realidade maior nossa não existe espaço nem tempo. E aí a gente vai dizer, e vai existir o quê? Essência profunda, espiritualidade profunda, realização plena, sem os enganos do afastamento das leis de Deus. É isso que existe. E é essa grande meta nossa. Então, quando a gente analisa, isso é muito explicitado na revelação espírita, de que você hoje está vivendo uma estrutura física e de psiquismo feminino, noutra encarnação, resolvendo e aprimorando-se espiritualmente, você pode estar numa expressão física masculina. E num ensejo e situação de vida no campo material totalmente diferente do que está vivendo agora.
como é que vai ficar o seu ego, o seu personalismo? Se você, entre outras coisas, estiver nesse alinhamento com a espiritualidade profunda, problema nenhum. Não há problema nenhum. Há, pelo contrário, melhores aquisições de experiências, percepção da vida agora sob outros patamares. Mas para muitos que estão cheios de conflitos e problemas, como é que se dá? Conflitos e problemas provenientes do ego. Então agora nós temos o ensejo de transcender através da meditação e da reflexão aquilo que nós dávamos muito valor, que é as características da nossa individualidade transitória, o que a gente gosta, o que a gente se identifica, o que a gente defende, e passar a observar tudo isso como experiências que não merecem o mínimo apego, a mínima identificação em termos profundos. A espiritualização nossa nos leva a isso. A gente pode agora, mesmo durante a encarnação, porque esse é o grande propósito do despertamento da consciência, viver um nível de plenitude, de satisfação, de bem-estar, de harmonia interna, independente de quaisquer situações transitórias do campo material, com companhia ou sem companhia, com trabalho planificador ou com trabalho que mal dá para a gente viver, com família harmoniosa ou família cheia de problemas, e não tem nada a ver com isso. Então eu queria, sintetizando pela observação que tu fez, Cleber, de que quando nós lemos os livros de André Luiz, por exemplo, e várias vezes, inclusive, Roseli fez aqui contextualização, que mostrava a questão, sobretudo, da individualidade e de projetos onde essa individualidade se propõe ao reencarnar. Por exemplo, reencontrar aquela pessoa que já tem afinidade para estabelecer uma família, ter filhos que já eram espíritos com afinidade desde encarnações anteriores. E isso é retratado nas obras de André Luiz. Mas tudo isso é colocado ali como sendo o natural processo evolutivo da humanidade que convive nas colônias espirituais ao redor da Terra, aonde o personalismo e a identificação com o transitório ainda está muito forte. Não quer dizer nada com a espiritualidade profunda. É por isso que tem aquela pergunta e aquela resposta de Jesus que muitos irmãos não conseguem ainda digerir, porque não partem desse pressuposto de espiritualização profunda. É aquela que diz assim, vejam só: certa esposa, depois de algum tempo, seu esposo vem a falecer. E ela se casa com o irmão daquele esposo, porque a tradição do povo judaico era que quando houvesse uma viuvez, a viúva se casaria com o irmão, claro que fosse solteiro. Ela se casou com o solteiro, só que esse solteiro vem a morrer como o primeiro, aí ela se casa de novo. No final de contas, ela mata 7 irmãos, né? Se fosse usar um termo popular. Ela enterra 7 irmãos daquela família. E aí pergunta a Jesus: no mundo espiritual, no reino dos céus, com quem é que ela vai estar casada? Se fosse responder do ponto de vista do livro Nosso Lar, que nos dá, claro, um nível de conhecimento e de entendimento dentro do propósito do livro, ela estaria casada com aquele com o qual tivesse mais laços de afinidade no mundo espiritual, enquanto que os outros seriam amigos, mas não seriam o formador do lar, como aconteceu inclusive com Tobias, como é relatado lá no livro Nosso Lar. Tobias fica viúvo, se casa de novo, e no mundo espiritual ele está vivendo uma casa onde as suas 2 ex-esposas estavam com ele.
Só que havia uma delas que havia uma identificação espiritual maior, que é aquela com a qual ele de fato estava casado no mundo espiritual, enquanto que a outra estaria na iminência de reencarnar. Mas qual é a resposta de Jesus da questão? Vós vos enganais muito por desconhecer as leis de Deus. No reino dos céus viveriam como anjos. Essa é a resposta de Jesus. Não é dizendo que iriam viver como Tobias, como anjos. Porque Jesus dá a resposta a nível de espiritualidade profunda. A nível de espiritualidade profunda, como é? O espírito não tem sexo. Começa por aí. Em termos de espiritualidade profunda. Não é em termos de espíritos que estão vivendo próximo nas colônias espirituais da Terra, não. Em termos de espiritualidade profunda. É essa a diferença, entendeu? Quer dizer, em resumo, depois de muito arrudeio, o despertar de consciência que a gente aqui é chamado a trabalhar é de transcendência das posições transitórias de ego e de personalismo. E o despertamento da consciência profunda, que é a identificação nossa com Cristo interno. Nisso, tudo está resolvido. A vantagem maior é que a gente pode usufruir, mesmo agora encarnado, essa perspectiva. É uma perspectiva que a gente pode estar vivendo agora no dia a dia. E a gente só não vive porque a gente gosta de sofrer. Não se permite um nível de despertamento de consciência que já agora nos daria, em termos constantes, um nível de satisfação e de paz íntima. A gente quer ainda viver se projetando em coisas, pessoas e objetos. E mesmo quando desencarnável. Porque os projetos espíritas, né, os projetos como os nossos, qual é? Se eu tiver vivido bem com alguém, como é a história? Eu vou querer estar vivendo bem com esse alguém no mundo espiritual, não é? E no mundo espiritual, estando vivendo bem com alguém, eu vou querer continuar vivendo com ele aqui na Terra. Veja como são propósitos bem rasteiros, quando analisamos em termos de espiritualidade profunda. Então, em síntese, em termos de espiritualidade profunda, há imensas possibilidades que podemos vivenciar desde agora, se nos permitirmos. Se não nos permitirmos, levaremos as mesmas limitações e concepções para o mundo espiritual. Deixa eu tentar voltar à colocação. Eu estou aqui, desencarno, certo? Estou me falando aqui, desencarno. Eu continuo sendo o que eu sou agora no plano espiritual. Então, os meus conflitos, o ego vai persistir. É isso que eu quero saber. A bagaceira. Como é que eu vou ser no plano espiritual? Não é exatamente isso. É, exatamente. É justamente isso. É justamente isso que tem levado muitos espíritas desencarnados a sofrimentos. Porque em termos de possibilidades de psiquismo, de despertamento de consciência profunda, desde a vinda do Cristo à Terra, nós somos chamados a despertar. E a gente ficou empurrando com a barriga o quanto pôde. Agora, com esse segundo grande ensejo de despertamento de consciência, não sendo aproveitado devidamente, é o que leva às más desencarnações dos espíritas. Porque nós temos possibilidade de consciência, de despertamento de consciência, que a grande maioria não tem. E a gente tem porque é espírito velho, suficientemente amadurecido para dar passos avançados agora. Aí a gente quer dar passos limitados e não quer se permitir a despertamento de consciência suficientemente felicitador desde agora. A gente quer manter conflitos agora e continuar mantendo eles no mundo espiritual. O resultado é que a gente não tem ideia
do nível de desarmonia e de infelicidade que qualquer um de nós pode curtir no plano espiritual por não ter resolvido agora suas questões de conflitos e de psiquismo desequilibrado. É por isso que a gente é chamado a faça o máximo agora, porque você não tem ideia do nível de cobrança que vai ter quando desencarnar. É esse a grande questão. A gente não tem ideia. A gente às vezes até ironiza ou brinca, mas sabe que foi criado um hospital Esperança, um hospital psiquiátrico espírita para atendimento aos espíritas mal desencarnados, por Eurípides Bassanufo, né? Como relata nos livros de Divaldo Pereira Franco. Então é isso, veja, a hora já avançou um pouco, já é momento de a gente chegar aos pontos finais desse estudo, que vai ser concluído no nosso próximo encontro. Mas voltando a esse slide, o homem vive na área das percepções concretas e ao mesmo tempo das abstratas. Ao mesmo tempo a gente é chamado a envolver-se com o mundo material externo e ao mesmo tempo a gente é chamado a autorreflexões, a autopercepções, e que são muito ensejadas pela meditação, pela arte, como Joana até citou há pouco. A cultura da arte faz com que ele se porte, pronto, esse nós já analisamos. O último slide que vai ficar pendente de conclusão é esse. Sua meta é poder sair da agitação, na qual se desgoverna, para observar-se à distância, evitando o sofrimento macerador. Esse merece um comentário aqui para que a gente feche o estudo de hoje. Veja, a nossa meta é sair dessa bagunça. Essa bagunça do materialismo está fora de nós, está dentro de nós, pelos condicionamentos e pelo psiquismo de desarmonia que a gente traz do passado. A meta é sair dessa agitação, na qual se desgoverna para observar-se à distância, evitando o sofrimento macerador. É aquela situação que nós aqui já comentamos também, de na medida em que a gente trabalha a meditação, o despertamento da consciência, a gente vai adquirindo a possibilidade de, em conflitos pessoais, em momentos onde o relacionamento humano e social nos envolve de forma negativa, a gente conseguir abstrair-se da situação e autoanalisar-se diante do que está acontecendo ali. Ao fazer isso, o problema acabou. Porque o problema existe nesses quadros, como eu citei, quando a gente está envolvido no problema. Quando você vê que o problema está se agravando e você consegue sair, abstrair-se de você e passar a ser observador de você, de como você está agindo e reagindo ali no meio, o grande peso macerador foi resolvido. Macerador, que é sinônimo de atormentador, foi resolvido. Você começa a observar-se assim e dizer, meu Deus, como é que tu vai agir perante isso aí? Porque isso aí está descontrolado. Tu vai agir de forma descontrolada. Como é que tu te vê nisso? A gente é chamado a ser observador de si mesmo. Na medida em que isso vai sendo trabalhado, mais facilmente a gente supera os conflitos do relacionamento humano, os conflitos internos que a gente traz do passado, que a gente passa a autoanalisar-se, a ser, em termos de palavra bem atualizada, a ser o psicanalista de si mesmo. A dizer, opa, e aí, tu vai agir como diante disso aí? Tu vai agir de forma refletida? Fica essa reflexão, nós vamos interromper aqui nesse slide 8, para concluir no nosso próximo encontro, que será 16h no próximo domingo, se Deus nos permitir. Vamos para a prece de encerramento, pedir aí a nossa irmã Roseli para ser a intermediária da prece.